Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento de fé aqui pela sua Rádio Grande FM, tendo a alegria de chegar até você nesta manhã, para começarmos bem o nosso dia na presença do Senhor nosso Deus. Ontem foi o Dia dos Pais e eu quero contar aqui uma história bíblica do relacionamento de um pai e um filho, um relacionamento saudável e que Deus colocou este pai à prova com respeito a seu filho. É a história de Abraão e o seu filho Isaque, está registrado em Gênesis capítulo 22. O texto diz assim: depois dessas coisas, pôs-se Deus a Abraão à prova, ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o em holocausto ali, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha, colocou-a sobre o animal e partiu para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe o lugar. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava na mão o fogo e o cutelo, e caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, e respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E ele então disse: eis a lenha e o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Eu vou parar aqui a leitura do texto e você sabe o desfecho desta história. Quando Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque, Deus impediu e providenciou o cordeiro para o sacrifício. Essa história deve ter sido muito difícil para Abraão, como seria difícil para qualquer pai. Abraão temia a Deus. E um pai temente a Deus é um pai pronto a obedecer a Deus. É um pai que cuida do seu lar. Eu quero somar coro aqui aos milhares e milhares de pais que têm cuidado de seus lares. Eu também sou pai. Eu também tenho um lar para cuidar. Tenho uma filha, tenho uma esposa e tenho os cuidados amorosos com a minha casa, com o meu lar, como milhares e milhões de pais sobre a face da terra. Falo isso porque nós temos vivido uns tempos que alguns movimentos modernos da sociedade têm tentado descaracterizar a figura do pai, a figura patriarcal, a figura do líder da casa, da família, o pai. E muitos pais estão muito intimidados. Eu quero dizer a você, pai, não fique intimidado. Deus deu a você uma tarefa muito importante de cuidar da sua casa. Abraão recebe de Deus uma ordem e ele deveria ir com seu filho Isaque até o Monte Moriá e ali oferecer Isaque em holocausto, em sacrifício, matar o seu filho. Obviamente que não foi fácil para Abraão, que esperou tantos anos pela chegada deste filho, herdeiro, filho da promessa. Mas o texto diz que Abraão levantou de madrugada, rachou lenha. Levantou de madrugada? Porque qualquer pai aqui sabe que um pai perde o sono quando a vida de seu filho está agora sendo requerida. E não é requerida de qualquer um, é requerida de Deus. Então ele perdeu o sono, ele levanta de madrugada, ele vai com Isaque, e o diálogo deles pelo caminho. Isaque diz: meu pai, e Abraão responde: eis-me aqui, meu filho. É um diálogo amoroso entre um pai e um filho. Assim deve ser o diálogo entre um pai e um filho.
devem ser obedientes a Deus, tanto o pai quanto o filho, e deve preservar um diálogo amoroso, respeitoso, cuidadoso dentro da sua casa. Nós não temos tempo para continuar essa história, mas eu rogo a Deus que o relacionamento de pais e filhos seja relacionamento amoroso e que esta figura paterna não venha a ser destruída dentro dos nossos lares. Que Deus abençoe os pais, os filhos, nesta bela e santa tarefa, em nome de Jesus. Amém.